Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, trouxe essa questão aqui para vocês, uma questão que eu resolvi, passei como exercício na minha turma de primeiro período de matemática aqui no IFTO, turma do ensino médio, que eu achei legal. Foi uma questão que tem muito cara de questão de Enem, né? E aí, bom, mas se você não tiver sem paciência para assistir esse vídeo, já pode pular, porque eu vou tentar ser o mais detalhado possível para quem ainda está no início ali, né, de tentar identificar o problema que a questão traz e, obviamente, as situações que estão ali ao redor dela. Então, essa questão aqui é uma questão de função do segundo grau, certo? Mas, como toda boa questão de Enem, ela traz um blá 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 inicial que você tem que tomar cuidado para diferenciar o que é dado da questão e o que é simplesmente o contexto. Então veja, olha aí, ele fala assim: a igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Ora, então isso já é essa questão de parabólicas aqui já é um bom sinal para nós do que vai tratar a questão, né? Além do desenho que tem embaixo. A seta na figura, que é essa seta bem aqui, ó, ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela, que é essa aqui, ó, essa parábola aqui, tá vendo? Então é como se você fosse entrar, tem outras abóbadas lá atrás e tal, mas ele cita essa aí, né? Essa da frente. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, ou seja, essa aqui é uma visão numa perspectiva e essa aqui é uma visão frontal, é como se você estivesse olhando para essa abóbada aqui, ou essa parábola de frente, não é? Com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aí ele te dá aqui valores como o H, que seria a altura, né, o ponto lá, o cume dessa abóbada, essa distância aqui, ó, que tem 4 metros, que vai deste ponto até este ponto. Depois nós temos uma distância que vai deste ponto central aqui até esse outro ponto, que são 5 metros. E temos essa outra distância que vai desse ponto aqui até esse que eu estou marcando aqui, que vale 3 metros. Então, resumindo, o que é que ele quer? Ele quer a medida de H, ou seja, ele quer quanto que essa igreja, essa abóbada é alta, né? Qual a altura dessa abóbada aí. Então, veja que toda essa questão contextual de igreja, de não sei o que, visão disso, visão daquilo, é para dizer o seguinte, ó, é essa parábola aí que a gente precisa calcular a altura dessa parábola, ou seja, até quando que ela sobe para depois descer, né? Onde é que ela vai fazer aquela voltinha lá em cima, não é? Que é bem conhecido isso aqui como vértice da parábola, né? Ou o ponto máximo ou o ponto mínimo, a depender de como que a parábola está desenhada. Se ela está com a concavidade para baixo, que é o caso aí, ela tem ponto máximo, ou seja, ela alcança um ponto máximo. Se ela tem a concavidade voltada para baixo, ou para cima, perdão, ela vai ter ponto mínimo, ou seja, vai ter um ponto lá embaixo, onde ela vai descer, depois ela para de descer nesse ponto mínimo e depois sobe, né? Muito bem, então, dito isso, né, eu passei esse desenho aqui para uma outra folha, para a gente poder tentar entender como é que a gente vai propor essa solução. Veja, existem duas formas de resolver, mas eu vou propor uma solução aqui como se você não conhecesse ainda a decomposição de uma função do segundo grau em um produto. Ou seja, se você não conhece ainda a fatoração, como você fatora uma função do segundo grau ou uma equação do segundo grau em um produto de dois binômios, usando aí as suas raízes, certo? Então, vamos imaginar que a gente não conhece isso. Então, nós vamos resolver de um jeito sem usar a fatoração da função do segundo grau. Então, perceba o seguinte, vamos voltar aqui na imagem para a gente tirar algumas conclusões ainda melhores, né? Veja, olhando para essa imagem, dá para a gente perceber que esse lado da imagem, ó, a esse lado aqui, é exatamente igual a esse lado. Até porque, talvez por isso mesmo, foram colocados esses retângulos. Ó. Eu tenho um retângulo aqui, outro retângulo, outro e um pequenininho aqui. São 5, né? Desse outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5 também.
Isso nos dá uma boa ideia de que esse eixo bem aqui, ó, eu vou tentar passar a coisa exatamente em cima, esse eixo aqui, ó, corta exatamente essa parábola no meio, certo? Então, se essa é uma das conclusões, é uma das coisas que a gente pode usar aqui na hora de fazer o desenho. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente peguei o eixo cartesiano, ou seja, o plano cartesiano, e botei ele exatamente no meio. Então você percebe que aqui, para mim, ó, esse ponto bem aqui, deixa eu colocar aqui, esse ponto bem aqui é o ponto 0, 0, certo? Aqui eu vou ter o eixo, em tese, o eixo do x, e aqui o eixo dos y, tá certo? Então, aqui eu teria, então, está caracterizado o plano cartesiano aí. Então perceba que essa parábola, se ela passa, ou seja, se o centro dela é o centro do eixo cartesiano, nós podemos com tranquilidade dizer o seguinte, olhando para a figura, que se deste ponto aqui até aqui, ó, que é onde a parábola encosta no chão, vale 5 metros, do outro lado aqui também vai valer 5 metros, certo? Só que se a gente transporta isso para o plano cartesiano, se este ponto aqui é o 0, 0, então, se eu tenho aqui o 5, aqui eu terei com certeza o menos 5, certo? Considerando aí o eixo do x. Tranquilo até aí? Beleza. Então eu vou apagar aqui essa sujeira, para não ficar muito suja aqui a imagem. Agora nós vamos chegar a outras conclusões. Então, veja, se a gente chegou à conclusão aí que eu tenho 5 e menos 5 em cima do eixo do x, ou seja, a parábola encosta no eixo do x nesses dois pontos, o que é que eu sei disso aí de cara? Bom, primeiro, eu sei que se isso é uma parábola, a função que rege essa parábola é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Sabemos disso, né? Beleza, onde a, b e c são coeficientes da função, e esse a, b e c são números reais, sendo que se é uma função do segundo grau, o a não pode ser zero, porque se ele for zero, a função passa a não ser do segundo grau, beleza? Tranquilo. Bom, se isso é verdade, se isso essa parábola, né, é definida por uma função do segundo grau, eu tenho algumas coisas que já posso deduzir daí por definição, até sabendo que essa parábola vai cortar o eixo do x em dois pontos, né? Nesse ponto aqui, que é o 5, que na verdade a gente chama esse ponto 5 de quando o x for 5, o y é 0. Então ele corta nesse ponto aqui, e quando o x for menos 5, o y, ou seja, a função, o valor da função é 0 também. Então, essa característica define o que a gente chama de zero da função, ou seja, são os valores de x que, uma vez substituídos na função, tornam ela zero, ou seja, levam a função a zero. Portanto, são os valores de x que têm imagem zero, beleza? Muito bem. Então, daí o que é que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, ó, que o f de 5 é igual a zero, ou seja, a imagem de 5 é igual a zero, e sabemos também que a imagem de menos 5 também é igual a zero. Beleza? Até aí? Tudo tranquilo? Joia, né? Bom, aí então, se eu sei que o f de 5 e o f de menos 5 é zero em função, ambos são zero, né? Em função de 5 e menos 5 serem raízes da função, eu substituindo isso aqui, ó, vou substituir ali na regra geral da função. Então, o que é que eu vou fazer? Vou botar 5 ali, né? No lugar do x. Então, vai ficar a vezes 5 ao quadrado, que é 25, mais o b vezes 5 mais o c, certo? Ou seja, isso tudo é zero, tranquilo? E a mesma coisa aqui, ó, a vezes o menos 5 ao quadrado dá o mesmo 25, né? Mais o b vezes 5 mais c igual a zero. Tranquilo até aí? Tranquilinho, né? Assim, sem maiores problemas. Bom, se eu pegar ali desse de cima aqui, ó, do f de 5, você notou que é a mesma equação, né? Eu vou só ajeitar aqui, ó, vai ficar 25a mais 5b mais c igual a zero. Beleza até aí?
Show de bola, né? Então, nota que eu cheguei em uma expressão, certo? Que vai nos dizer como assim, qual o comportamento. A gente já está no caminho de encontrar qual o comportamento dessa função através da sua lei de formação. Mas, vou guardar isso aqui, ó, vamos deixar isso aqui, tá? Por enquanto. E aí vamos pensar em uma outra coisa. Daqui a gente já conseguiu chegar nessa expressão aí. Ótimo. Agora, olhando ainda para a figura, a gente vai notar o quê? Que esse ponto P que aí está, ele é o ponto máximo da função, certo? Ou seja, ele possui valor máximo. Ou seja, essa função possui valor máximo, por quê? Porque a concavidade dela está para baixo. Portanto, o coeficiente A, esse camarada bem aqui, ó, ele vai ter que ser negativo, justamente porque a parábola está com concavidade voltada para baixo. Tá legal? Beleza. Então ela vai ter ponto máximo. Como é que a gente calcula o ponto máximo de uma função do segundo grau? Bom, como é um ponto, a gente tem que calcular o x desse ponto e o y desse ponto. Então vamos lá. O x do ponto máximo da função é sempre dado por menos b sobre 2a, onde esses caras são aqueles coeficientes ali da função, certo? Então bora lá. Bora desenvolver isso aqui, ó. O x do ponto máximo vai ser o menos b. Quem é o menos b ali? Ora, o menos b continua sendo o menos b mesmo, né? Ou seja, menos b sobre 2a. Ou seja, na verdade nem precisa fazer isso aqui, é menos b sobre 2a, certo? E quanto é o y do ponto? O y do ponto vai ser menos delta sobre 4a. Concorda comigo? Sobre 4a. Tranquilo. Bom, se eu quiser desenvolver esse delta aqui, eu posso dizer que o y do ponto vai ser, a gente sabe que o delta é o quê? Vamos lá, vai ficar menos delta, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, não é? Tudo isso dividido por 4a. Perfeito? Beleza. Então agora, observando essas duas relações aqui e verificando o seguinte. Olha só, se você olhar para a figura, você vai ver o seguinte. Quando a função ela corta essa parábola, ela corta o eixo dos y exatamente no ponto P, certo? Então, o que é que quer dizer isso? Que o x do ponto, ou seja, na verdade, qual é o valor x do ponto P? Ou seja, qual é o valor da ordenada x no ponto P? Imagina que você está bem aqui, ó. O ponto P está em cima do eixo dos y, certinho? E quando ele está em cima do eixo dos y, o valor dele é P. O valor de y dele é P. E quanto é o valor de x? Olha o valor de x. O valor de x está apontado exatamente para a origem. Então, quando a parábola corta o eixo dos y, o x desse ponto, ou seja, a coordenada x desse ponto onde a parábola corta o eixo dos y é zero. Portanto, esse x do ponto aqui, ó, é igual a zero. De onde a gente vai concluir que o menos b vai ser igual a zero, porque é só você, dividir. Se você multiplica os dois lados por 2a, você corta esse 2a de baixo e continua sendo zero do outro lado. Portanto, a gente conclui aqui, disso aqui, que o b é igual a zero, o que é uma grande conclusão. Por quê? Porque com b igual a zero, você pode vir aqui no y do ponto e descrever ele, você substituir o zero ali, você vai ficar então com menos, aí coloca o zero no lugar do b ao quadrado é zero, e aqui fica menos 4ac, tudo isso dividido por 4a, beleza? De onde a gente vai concluir, menos com menos vai dar mais, não é? E a gente vai concluir que o y do ponto vai ser exatamente igual ao c, que é esse camarada aqui da função. O que, pela teoria, a gente está marcando o território, está simplesmente descobrindo, ou descobrindo lá, comprovando que todo o coeficiente c de toda função de segundo grau é exatamente o y do ponto onde a função corta o eixo dos y, certo? Que isso aí a gente viu também em sala e aqui a gente só comprovou dessa forma aí. Beleza? Até aí? Então veja, tudo isso que nós usamos até agora
foi a teoria sobre, a aplicação da teoria sobre as características da função do segundo grau. Então você veja, se a gente já descobriu agora que o y do ponto é c, precisava fazer esse cálculo todo? Não precisava, só de olhar você já sabia, tá? Só de olhar você já sabia. Mas é bom a gente comprovar isso aqui até para você poder ver o que é que a gente usou aqui até agora. Valor numérico da função do segundo grau e a teoria sobre o ponto máximo e o ponto mínimo da função, beleza? E a gente vai usar mais ainda alguma coisa aqui relacionada a ponto médio da função, a ponto médio já, valor numérico da função do segundo grau. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Bom, se a gente chegou à conclusão aqui, ó, que o b da função é zero, então aquela função que a gente tinha lá em cima, que era f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ela vai se transformar, vou até botar em outra cor aqui, ó, ela vai se transformar assim, ó, função agora nossa, a gente descobriu que vai ser f de x igual a ax ao quadrado, o b é zero, então mais c, beleza? Então essa é a nossa função, porque a gente não sabia que o b era zero, chegamos à conclusão fazendo a análise do ponto máximo e do ponto mínimo, tranquilo? Muito bem, agora, já sabendo que a lei da formação desta função específica prevê ou determina o b igual a zero, eu vou olhar aqui para a minha figura e perceba que existe um pontinho que eu vou frisar aqui de vermelho, esse ponto bem aqui, que tem ordenada, ou seja, o x aí é 4. E este ponto bem aqui, ó, que o y é 3. Perceba a altura aqui, ó, 3. Então, eu sei, por exemplo, que existe um ponto aí determinado no gráfico cuja imagem do 4 é 3. Então, o que é que eu sei aqui? Eu sei o seguinte, ó. Eu sei, em outras palavras, que o f de 4 é igual a 3. Do mesmo jeito que eu soube que o f de 5 e o f de menos 5 era igual a 0, olhando para o gráfico e vendo que 5 menos 5 eram as raízes da equação ou da função, tá? Bom, desse jeito aqui, eu vou substituir agora nesta função, né, o 4. Eu vou achar o valor numérico do f de 4. Vai ficar então a vezes 4 ao quadrado, que é 16, mais c, né? Isso a gente acabou de ver que é igual a 3, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vai ficar 16a mais c igual a 3. Legal? Muito bem. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar com tranquilidade, isolar o valor de c, né? Como é que eu isolo o valor de c aqui? Eu subtraio 16a dos dois lados da igualdade, ficando então c igual a 3 menos 16a. Aí daqui para frente eu cheguei a uma outra expressão, certinho? Cheguei a uma outra expressão que vai me ajudar, muito possivelmente, a desenrolar o valor que eu quero, lembrando sempre, eu quero o y do ponto. Lembra que o y do ponto é igual a c, que vai ser exatamente igual a esse p aqui que ele está pedindo, que é justamente a altura da parábola, ou seja, qual o ponto máximo que ela chega. Tranquilo aí? Belezinha? Muito bem. Agora, eu vou separar novamente aqui, ó, porque a gente tem que tirar uma outra informação vindo desta, vou colocar um asterisco aqui, lembra que a gente fez isso lá em cima? Só que nesse momento que a gente encontrou aquela expressão grandona lá, nós não sabíamos que o b era zero. Então, o b sendo zero, este termo aqui vai zerar, concorda? Então, eu vou substituir zero naquela expressão ali, ó. Então, vai ficar ali 25a, 5b, que é o 5 multiplicado pelo b, que é zero, dá zero. Aqui vai ficar mais c, então só, né? Isso tudo é igual a zero. Daqui, nós conseguimos tirar que o c vai ser exatamente igual a menos 25a. Tranquilo? Sossegado, né? Agora, perceba o seguinte, ó. Eu tenho um valor de c dado por essa expressão aqui. Beleza? Tem um valor de c dado por essa expressão aqui. Ora, mas sabemos que c é igual a c, né? Então, se sabemos que c é igual a c, nós podemos, sem infringir nenhuma regra, né,
nenhuma regra matemática, nós podemos igualar os dois Cs, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o primeiro C, mais 3 menos 16A, eu vou igualar a menos 25A. Daí eu vou resolver essa equação, isolando os termos em A de um lado e os termos sem A do outro, né? Então, como é que eu vou fazer? Nesse caso aqui, por exemplo, já para facilitar a minha vida, eu vou somar 25A dos dois lados da igualdade. Então, eu vou ficar aqui com 9A desse lado, ó, 9A, igual a menos 3. É isso? Exatamente, a menos 3. Beleza? Daí a gente vai chegar à conclusão de quem é A. A vai ser exatamente igual a menos 3 sobre 9. Eu dividi os dois lados por 9. E aí eu chego à conclusão que o meu A, simplificando tudo por 3, é menos 1/3. O que bate certinho, né? Porque o valor de A, ele tem que ser exatamente igual, que é um 9, né? Para não confundir, tem que ser negativo, ou seja, o valor desse coeficiente A, que é o coeficiente do x ao quadrado, tem que ser negativo porque a parábola está para baixo, beleza? Bom, mas eu terminei o meu problema? Não, eu encontrei o valor de A. Agora falta eu encontrar quem? O valor de C, que é o que eu quero. Lembra que o C é o que eu estou procurando, ó, o C aqui, ó. O C, que é o Y do ponto, ou seja, é este ponto aqui, ó. Ou seja, é o valor Y desse ponto que me traduz, em última instância, a altura, ou seja, qual a distância do solo até o ponto mais alto dessa abóbora. Tranquilo? E olha, para eu calcular o valor de C, agora eu vou até fazer em vermelho aqui, ó. Você tem essa expressão aqui, que a gente já calculou, ó, que tem, eu posso ter, tem tanto esse aqui quanto tem esse. Você que escolhe. Vamos escolher aquela ali que tem menos conta? Então, bora ver. C, deixa eu só voltar aqui para tirar essa setinha daqui, para não sujar muito. Então, nosso C vai ser igual a menos 25 vezes A. Quanto é o A? O A é menos 1/3. Beleza? E aí nós chegamos à conclusão que o C vai ser menos com menos dá mais. Então, 25 vezes 1, 25 sobre 3. Certo? No caso, metros, né? Certo? E daí a gente conclui a nossa solução com esse valor aí, que se a gente voltar, deixa eu ver se a gente tem aqui, ó, 125 terços, tem exatamente a letra D, né? Seria a letra D de dado aqui, ó, 25 terços, o valor de H, portanto, o valor da altura. Então, perceba, pessoal, eu fiz questão de fazer esse vídeo, ficou até um pouco grande, mas é para que a gente possa entender. Quando você tem uma questão dessa grande, né, de texto muito grande, você tem que extrair as informações que são necessárias. E aí, veja só, podia sair mais rápido? Podia. Tem uma forma mais rápida de fazer? Sim. Mas lembra que se a gente não conhece, que é o caso nosso, o contexto nosso, né, daqui da nossa aula, como nós não conhecemos ainda a fatoração de uma função de segundo grau em fatores, em uma multiplicação de dois binômios, considerando as suas raízes, vamos ver isso mais na frente, mas o que é que nós sabemos? Sabemos o comportamento de uma função de segundo grau, sabemos a lei de formação geral de uma função, sabemos quando que ela tem a parábola voltada para baixo ou voltada para cima, nós sabemos quando ela tem ponto máximo e quando ela tem ponto mínimo, nós sabemos o que é um zero de uma função, ou seja, o que significa as raízes de uma função, nós sabemos o que significa o coeficiente C de uma função de segundo grau, é quando o x é zero, né? Ou seja, você coloca zero no lugar do x, ou seja, o zero aqui, ó, zero no lugar do x, aí você vai ter o ponto, né, y, onde a parábola corta lá o eixo y. Né? Então, quando o x é zero, o y é p, nesse caso aí. E o p, nesse caso, é exatamente igual ao nosso c, né, que é o termo independente da função do segundo grau. E aí, com o conhecimento dessas informações, nós conseguimos montar ali, ó, montamos essa primeira equação aqui, ó, que nos ajudou, né, sabendo que o 5 e o menos 5 são raízes, nós chegamos nessa equação. Depois, sabendo que
a função tem ponto máximo, nós calculamos o x do ponto máximo e o y do ponto máximo. Sabendo que o x do ponto máximo tem que ser zero, nós chegamos à conclusão que o b é zero. O b da lei de formação geral da função é zero, certo? Sabendo também que o y do ponto máximo ou mínimo é menos delta sobre 4a, nós concluímos que o y do ponto é exatamente igual ao c, que por definição é o pzinho aqui que a gente quer, que é a altura da igreja, né? A altura lá da parábola da igreja. Bom, feito isso e concluindo que ela é zero, ou que o b dessa função é zero, nós partimos então para definir aqui, ó, a lei de formação dela, que é sem o b, né? Porque o b é zero. E uma coisa importantíssima é esse ponto aqui que passa desapercebido. Esse ponto que une o 4 ao 3 significa dizer que quando x é igual a 4, o y é 3. Portanto, o ponto 4 e 3 é um ponto que faz parte da parábola, tá vendo? Faz parte da parábola esse ponto aqui, cujo x é 4 e o y é 3. Portanto, o f de 4, a imagem de 4 é 3. E aí nós chegando nessa conclusão, nós finalmente descobrimos uma expressão para C. Perfeito? Uma vez descobrindo a expressão para C, nós pegamos essa expressão aqui, ó, que nós já tínhamos lá em cima, substituímos isso aqui por zero, visto que a gente chegou à conclusão que o b é zero aqui, ó, e aí chegamos à conclusão que essa expressão toda, certo, pode ser resumida como isso aqui, ó, tirando o b. Daí a gente isola o c nesta equação, e aí nós chegamos em dois valores de c, ó, esse valor de c e esse valor de c. Ora, são duas expressões, c é a mesma variável, então eu posso igualar as duas. Igualando, eu resolvo esta equação e chego que o valor de a, portanto, é menos 1/3. O que é coerente, porque a sendo menos 1/3, o coeficiente do x ao quadrado sendo negativo, a parábola está voltada para baixo e confere com a figura. Então, legal, tá certo, né? Daí para frente eu preciso saber qual é o c, visto que a gente chegou à conclusão que o c é exatamente igual ao y do ponto P, que vai corresponder à altura da nossa parábola, beleza? Aí eu substituo ou nesta equação ou nesta, tanto faz, né? Substituo o valor de A encontrado, eu substituí nessa aqui que é mais fácil, e aí o C ficou igual a 25 menos o A, sabendo que o A é menos 1/3 aqui, a gente chegou à conclusão que o C é 25 sobre 3 metros, beleza? Beleza, espero que vocês tenham entendido. Aqui eu vou deixar aqui mais arrumadinho, isso aqui foi a solução mais arrumada, essa aqui eu usei no vídeo para ir comentando com vocês e fazendo junto, né? E essa aqui é a solução um pouco mais arrumada, que é a hora agora de você tirar o print, né? Tira o print dessa parte aí do vídeo e tenta depois dar uma analisada e ver se você consegue entender com mais tranquilidade. Falou? É isso aí, fica com Deus. Até mais.